Muito boa tarde a todos. É um enorme prazer começar aqui a nossa sessão sobre saneamento básico e resíduos sólidos. É uma enorme satisfação ter uma plateia tão gabaritada, especializada no tema, em um momento particularmente importante para este setor da infraestrutura. Nós temos um painel extremamente competente e temos o privilégio de contar aqui com o secretário executivo do Ministério das Cidades, Dr. Hildo Rocha, que vem aqui na qualidade ministro das Cidades, e eu convidaria que sentasse aqui no nosso palco para começarmos. Por favor, ministro. Temos aqui a presidente da ANA, que, aliás, hoje lança um livro sobre saneamento, logo em seguida aqui a esse evento. E, por favor, Verônica Sanches, diretora-presidente da ANA. Temos aqui o superintendente da área de infraestrutura do BNDES, o doutor Felipe Borim Vilém. Felipe, muito obrigado. O doutor João Henrique Delibaldo, superintendente de infraestrutura da Caixa Econômica, está aqui conosco. Muito obrigado, João Henrique. Doutor Rogério Tavares, diretor da EGEA, que estava aqui conosco. Aqui, Rogério Tavares, por favor. E o doutor Carlos Vila, presidente do Conselho da Solvi Participações. Um prazer. Por favor, senta ali, eu vou ficar no cantinho aqui. Eu sou teoricamente, o mediador desse painel. Eu estava brincando ali do lado que eu vou ser um provocador aqui desse painel para chamar a atenção para alguns pontos importantes aqui do saneamento. O saneamento brasileiro tem, como todos sabemos, lacunas impressionantes. Basta dizer que metade da população não tem acesso, cerca de metade não tem acesso à coleta, mais da metade do esgoto gerado não é tratado, 40% de média de perdas. E o que chama atenção, recentemente comentávamos, Luana, comparando com países latino-americanos, não vale a pena comparar com países da OCDE, não vou fazer a comparação do Brasil com a Noruega, mas, comparando com países latino-americanos, Chile, Uruguai, Colômbia, Equador, todos têm coberturas maiores do que a do Brasil. Então, isso realmente chama muito a atenção, esse atraso histórico que o Brasil tem. Em um momento particularmente importante, que é um momento de reflexão sobre o marco do saneamento, alguns resultados impressionantes que foram obtidos. Em 2 anos apenas, foram 9 leilões de concessões, 20 milhões de pessoas beneficiadas, 212 municípios da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, investimentos estimados da ordem de 72 bilhões de reais. Isso realmente impressiona o aumento da participação do setor privado no saneamento. Um atendimento à população passou de 8% em 2019 para 22% em 2021. Investimentos que saíram de aproximadamente 13% do total para 21% do total. Então, realmente houve impactos grandes e ainda haverá impactos importantes. Nós estamos discutindo vários projetos em vários segmentos. Há pouco, o presidente da Sanepar comentava uma parceria público-privada bastante relevante, bastante expressiva, e há várias iniciativas. E nós sabemos também que há uma lacuna enorme, não apenas em água e esgoto, que eu mencionei há pouco,
mas essa lacuna existe também, e melhor, doutor Vila, para falar sobre isso, em resíduos sólidos. O manejo de resíduos sólidos urbanos tem um atraso histórico também, como o doutor Pedro Maranhão sabe muito bem. Nós temos um hiato imenso. Os números do SNIS acerca dos lixões são impressionantes, né? Realmente as estatísticas são impressionantes, de mais de 2.000 lixões, isso em diferentes formas de categorização. Pouquíssimos municípios cobram pelo serviço, né? Consequentemente, você não tem a sustentabilidade econômica e financeira necessária, nem condições econômico-financeiras para uma contratação de longo prazo, indispensável para o investimento. E aqui o presidente da ABREM sabe muito bem que há um aproveitamento muito baixo de recuperação dos resíduos, de reciclagem dos resíduos sólidos urbanos, algo da ordem de 2%, quer dizer, baixíssimo. E isso é um potencial enorme que poderia ser aproveitado. São todos temas que esse painel tão gabaritado pode certamente debater com muita propriedade. E eu vou fazer uma pergunta para cada um e provocar outros para comentarem e, naturalmente, começar pelo nosso ministro Hildo Rocha. E sugeria uma pergunta que nós temos muitas discussões e estudos para o setor que vão além da concessão e prestação de serviços de água e esgoto, né, e que são ações que podem contribuir para várias cidades, em particular para o grande problema da drenagem. Né, a drenagem, que a falta de drenagem é a tragédia anunciada de um novo grande problema, o problema que nós tivemos em São Sebastião, em Petrópolis, em tantas outras cidades do país, né? Bem como o reuso de água, né? Nós teremos à frente, no final de abril, teremos o congresso da Aladir, há vários projetos extremamente interessantes de reuso de água. Eu prefiro até usar o termo reciclagem da água. Há um potencial enorme. E essas soluções, ministro, e outras, podem gerar receitas acessórias aos concessionários. Então, eu pediria uma consideração sua sobre como o Ministério vê e como ele pode encaminhar essas questões, por favor, para dar o pontapé inicial com a nossa maior autoridade aqui do painel. Por favor. Desejar uma boa tarde a todos os senhores, todas as senhoras que aqui se encontram. Agora vai. Agora, inicialmente eu quero... Inicialmente eu quero desejar uma boa tarde a todos os homens e todas as mulheres que aqui se encontram presentes nesse fórum. Agradecer o convite da ABDIB para que nós pudéssemos estar aqui no dia de hoje tratando de um tema tão importante para todos nós brasileiros, que é o saneamento. Saneamento que teve marco em 2007 com a Lei 14, com a Lei 11.445, a 11.445, a 14.26 agora, recente, que é a modificação do marco de saneamento. Então, a partir dali, se determinou que o saneamento trabalharia com 4 componentes: abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e também resíduos sólidos, limpeza urbana e resíduos sólidos. De fato, dois desses componentes têm chamado mais atenção da iniciativa privada para operações, que é justamente na área de água e de esgoto.
Entretanto, a área de resíduo sólido também já se percebe a iniciativa privada muito interessada em investir nessa área, que eu vejo que é uma das que tem um resultado financeiro de maior monta. Mas, em relação à pergunta que foi feita, eu entendo que o sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário, por se tratar de redes, se você tem uma cidade ou uma região com rede atendendo a 100% dos domicílios, você facilita as comunicações entre todos esses moradores. Você tem com essa comunicação facilitada, você cria uma oportunidade para que as empresas possam oferir mais receitas com os seus serviços, porque ali pode ser implantado fibra ótica ou qualquer outro meio de comunicação que você pode alugar seu espaço. Assim como também, que diz respeito ao esgotamento sanitário, nós sabemos que o esgoto é uma riqueza, muitas das vezes, não aproveitada adequadamente, gerando receitas maiores. Mas é uma receita considerável e que, por vezes, não muito bem aproveitada. Mas, se bem aproveitada, usando tecnologias mais modernas, você pode também tirar e aumentar a lucratividade do seu serviço. Então, eu vejo que se caminha para aumentar a receita, e, lógico que tem que diminuir a despesa, porque está nas regras, diminuir a despesa no momento que você melhora a sua competência de execução dos serviços, então você, sem dúvida nenhuma, diminui a despesa. Com relação à drenagem, o manejo das águas das chuvas, nós estamos passando no nosso estado, falava agora há pouco com o Pedro Maranhão, e ele, triste porque a cidade dele está debaixo d'água, que é Pedreiras, e eu dizia a ele, olha, nós, quando tivemos a oportunidade de ser secretário das cidades lá no Maranhão, nós fizemos um plano diretor da Bacia do Mearim, um plano de drenagem, para que pudesse evitar esse tipo de alagamento. E a solução ali é a construção de barragens e diques. Lógico que o empreendimento, o investimento é muito grande. É 700 bilhões de reais para resolver toda aquela problemática que existe, que inunda, geralmente, quase todos os invernos, 5, 6 cidades diretamente que estão localizadas bem mesmo na Bacia do Mearim. Mas também, em compensação, o rendimento que trará com essas obras é muito grande, porque você passa a ter energia, porque essas barragens podem gerar energia sem carbono, você vai ter mais oferta de água para fazer irrigação. Eu estou vendo produções de uva já com 2 safras e meia por ano por causa do uso da irrigação. Então, são oportunidades que são criadas justamente em função da natureza. Então, a natureza traz riqueza para nós e nós deixamos que essa riqueza se transforme em prejuízo para a população e para as cidades e para os estados e regiões. E, lógico que também, digamos que qualquer uma empresa, BRK ou outra, estivesse operando aquele sistema de abastecimento de água lá na cidade de Trizidela ou cidade de Pedreira, olha o prejuízo que não teria. Enorme prejuízo, porque o teu sistema vai para baixo, e isso vai fazer com que o prejuízo seja muito grande, principalmente no que diz respeito ao tratamento do esgoto. Então, são problemas que podem se transformar em riquezas para a população, basta saber usar. Então, eu vejo que a drenagem ela é uma forma de prestar um bom serviço e ganhar dinheiro, porque a solução, geralmente, a solução para a drenagem, se for a solução pensada de forma econômica, ela traz muita vantagem, traz muito lucro para quem investe nessa área. Muito obrigado, secretário e ministro Aildo Rocha. Queria agora provocar a reguladora, a presidente da ANA, Verônica Sanches, e em relação a 2 temas fundamentais, né? Há um tema relacionado à regionalização. A regionalização foi um conceito importante para a economia de escala, de escopo, introduzido pelo novo marco. O ritmo da regionalização não
foi tão bom quanto seria desejável, né? Então a pergunta é em que medida a ANA tem refletido sobre essa questão, em que medida quais são os planos da ANA à luz da sua função fundamental de supervisão regulatória e à luz dos novos decretos, do 11.467, 11.466, que dão certas balizas à supervisão regulatória. No meu entendimento, são balizas. A lei, na verdade, é que estabelece o essencial para a atividade fundamental da ANA na supervisão regulatória. Bom, boa tarde a todos. Obrigada, professor Gessner. Cumprimento aqui a todos os colegas de painel e a todos os presentes, e agradeço à ABDIB pelo convite para participar desse painel nesse momento importante para o setor de saneamento básico. Obrigada. De fato, o tema de regionalização ele é uma novidade trazida pela lei de 2020, né, a Lei 14.026. Por quê? Porque até o momento, né, até 2020, o exercício da titularidade era feita pelos municípios e, em alguns casos, delegada essa competência para os estados por meio de contratos de programa. E, em grande medida, essa escala municipal gerou, vamos dizer assim, uma situação que vem sendo, vamos dizer assim, objeto, né, dos esforços do país como um todo, tanto no nível do governo federal, estadual e municipal, no sentido de cumprir as metas de universalização, de garantir a ampliação do acesso aos serviços para toda a população. E a regionalização vem com uma premissa baseada tanto em acórdãos do Supremo Tribunal Federal, o acórdão 18.042, se eu não me engano, do ministro Gilmar Mendes, mas também numa premissa de que o ganho de escala pode trazer melhor eficiência na prestação de serviços e menores custos, no momento em que você permite que um agregado, né, de população maior possa se beneficiar, usufruir de uma prestação de serviços que faça jus, vamos dizer assim, à necessidade de investimentos com uma tarifa que observe também a modicidade tarifária e a capacidade de pagamento da população. Então, todo esse movimento de regionalização, induzida pela lei de 2020, vem nesse espírito de ampliar o acesso aos serviços, unindo municípios com maior capacidade de pagamento, com populações mais adensadas, com municípios menores, com menor capacidade de pagamento e com populações eventualmente mais dispersas. Obviamente que, na teoria, no papel, isso parece muito simples, mas, quando você coloca no papel uma estratégia de regionalização, a implementação na prática não é trivial. E o que tem ficado muito claro, acho que para mim, principalmente, mas para todos, é que isso depende de um processo de liderança. Então, para além do que está disposto no Estatuto da Metrópole, né, que é uma legislação já consolidada e que serve para vários serviços, como os consórcios de saúde, como os consórcios de transporte urbano entre municípios e os estados, no caso do saneamento também, a existência de uma ideia de prestação regionalizada, seja por meio de região metropolitana, microrregião, aglomerado urbano, não necessariamente se reflete em uma prestação eficaz em que haja um arranjo interfederativo entre os entes, os municípios, eventualmente os municípios do Estado, no caso de uma região metropolitana, e que isso se reflita em que esse poder concedente, com a delegação dada formalmente pelos municípios, ou seja, com a anuência de cada um dos membros daquela instância colegiada, permita uma prestação de serviços em conjunto que aproveite infraestruturas já existentes, infraestruturas de interesse comum e, eventualmente, os ganhos de escala que se pretendem. Então, o que fica muito claro é que a liderança exercida, principalmente por alguns estados federados, foi o que levou a várias concessões que a gente tem observado nos últimos 2 anos e meio. Então, temos 23 concessões realizadas até o momento, algumas grandes concessões em grandes blocos, como foi o caso do Estado do Amapá, como foram os 3 blocos do Estado de Alagoas, como foram os 4 blocos do Estado do Rio de Janeiro, como foi o caso do Mato Grosso do Sul. Então, a gente observa que esses processos foram conduzidos por uma liderança do Estado. Então, isso é muito importante, porque, ao mesmo tempo em que fica claro que esse arranjo interfederativo não é trivial, ele pode acontecer e ele pode, de fato, ter resultados efetivos, se bem conduzido. E eu acho que, nesse momento, e
né, o ministro, o secretário Hildo, conduziu esse processo agora na revisão dos decretos que regulamentam a legislação, em que o Ministério, como presidente, coordenador do CISB, que é o Comitê Interministerial de Saneamento Básico, tem um papel preponderante nesse caso. Ele tem um papel indutor da regionalização, que possa realmente, com o apoio técnico e financeiro da União, com a expertise do Ministério, induzir esse processo de regionalização para que ele seja efetivo, para que os blocos regionais, as modelagens, possam contemplar tanto as disparidades regionais, as particularidades locais, mas, ao mesmo tempo, viabilidade econômico-financeira, o acesso aos recursos federais, seja de orçamento, seja de financiamento, e, eventualmente, todos os requisitos que precisam ser observados para que a regionalização ocorra e, de fato, se garanta a prestação dos serviços para a população. Então, acho que a minha conclusão é que, para além da intenção, precisa de muito trabalho, né, de muito suor, de fato, de uma liderança que agregue, né, os municípios, que contemplem as necessidades particulares e, ao mesmo tempo, o interesse comum, que, no final das contas, é a garantia do acesso ao serviço para a população e o cumprimento das metas com o qual o Brasil se comprometeu junto à ONU, né, por meio do ODS 6, de universalizar os acessos aos serviços de água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos até 2030. Essa é a meta do ODS. O Brasil, por meio do seu plano de saneamento, postergou para 2033, exatamente por entender que é um desafio enorme. E, ao mesmo tempo, eu vejo que o Brasil, se no Brasil, né, esse tema está na agenda já, acho que há uns 6 anos, e acho que, nesses últimos dias, mais ainda, né, é um tema do momento, é um tema que tem sido objeto de muitos debates, no mundo também é uma preocupação. A gente tem mais de 2 bilhões de pessoas no planeta que não têm acesso a esses serviços. Então, quando a gente olha o desafio do mundo, é gigantesco. Quando a gente olha o desafio do Brasil, ele contribui com uma parte, vamos dizer assim, menor desse desafio. Mas o mais interessante é que eu pude constatar que muitos países têm procurado o exemplo brasileiro para ver como fazer. Como o Brasil conseguiu incluir, em 2 anos e meio, 24 milhões de pessoas por meio dos contratos de concessão assinados nos últimos 2 anos e meio. Como o Brasil, de fato, tem um compromisso de atingir as metas de universalização até 2033. Um desafio não trivial, nós temos 10 anos. 10 anos passam voando. A gente passou décadas com uma taxa de crescimento da universalização da ordem de 1%, e a gente tem feito um ganho significativo nos últimos tempos, não só de garantia do acesso, mas de qualidade, de redução de perdas, de economicidade, de eficiência na prestação dos serviços, e o mundo todo tem observado o Brasil com muito cuidado, com muita atenção. A agência tem sido procurada por todos os países da América Latina, Caribe, mesmo a Península Ibérica, Espanha e Portugal, não só nos dão um exemplo, mas também procuram saber como é que a gente chega em área rural, como é que a gente atende comunidades isoladas, como é que a gente fez modelagens que incluem, por exemplo, as obrigatoriedades de despoluição de bacias hidrográficas, como é que a gente prevê a recuperação de áreas essenciais para a disponibilidade hídrica. Então, a gente tem, ao mesmo tempo que tem um desafio, temos uma oportunidade gigante de fazer a universalização no Brasil e dar esse exemplo para o mundo. E, no que se refere à regulação, especificamente, eu acho que o que ficou muito claro e para todos, a partir das discussões que foram travadas desde o início da transição governamental, no final do ano passado, com a nova gestão, o governo eleito, no período da transição, e esses primeiros 100 dias de governo, é que, apesar, né, de, nas últimas 3 décadas, sempre, a cada 4 anos, a cada 8 anos, o tema da regulação sempre volta. Qual é o papel da agência reguladora? Por que tem autonomia? Por que tem uma diretoria colegiada? Por que está batinado no Congresso? Né? Todas essas questões, às vezes, voltam à tona e sempre estão em discussão. Ao mesmo tempo, a gente tem 3 décadas de avanços. Vamos dizer assim, poderia ter sido com menos percalços, mas há avanços significativos. As agências reguladoras são responsáveis por mais ou menos 40% do PIB do Brasil, ou seja, os temas regulados, os setores econômicos regulados são responsáveis por mais ou menos 40% do PIB do Brasil, e o que se chegou à conclusão, no caso do saneamento básico, foram as premissas adotadas na lei de 2020. Primeiro, que há uma necessidade de harmonização da regulação do setor, e as competências atribuídas à Agência Nacional de Águas e Saneamento estabelecem isso, e agora, com os decretos, isso é confirmado, ratificado, ratificando esse posicionamento
em razão da ANA ter desenvolvido as normas de referência e ter uma agenda regulatória que tem como objetivo, em 2 anos, estabelecer todos os parâmetros regulatórios para o setor de saneamento básico, auxiliar, capacitar todas as 96 entidades reguladoras infranacionais para que elas possam exercer o seu papel de regular diretamente serviços, prover melhores serviços aos setores regulados, orientar os titulares quanto à prestação de serviços adequados, verificar a eficiência, verificar a eficácia da prestação de serviços e atender melhor a população com melhores serviços. Então, eu fico realmente muito satisfeita de que, após esses meses de discussões intensas, a conclusão a que se chega é que a ANA deve permanecer com seu papel de editar as normas de referência para o setor e fortalecer a política pública que é conduzida pelo Ministério das Cidades, com base na legislação federal de saneamento básico aprovada pelo Congresso Nacional. E veja que interessante, né, Verônica, porque aqui esse painel, acho que a ABDIB foi muito feliz ao compor esse painel. Colocou a política pública, representada aí pelo Ministério, colocou um estruturadores de projetos e instituições financeiras da maior relevância, como a Caixa e o BNDES, e empresas e empresários, conhecedores do setor, para uma visão completa e, naturalmente, a visão do regulador. Quer dizer, a gente tem o privilégio de ter esse painel e eu queria provocar uma das empresas aqui presentes, a EGEA, através do Rogério Tavares. Há pouco, Rogério Tavares era vítima de um bullying aí futebolístico, então eu queria dizer que ele vai responder, sobretudo, menos sobre futebol, e perguntar uma coisa que é interessante a respeito, e algo que nós discutimos antes, não a Luana e o próprio Rogério, em seminários anteriores, sobre o limite de 25% das PPPs que havia antes. Foi a retirada desse limite de 25% para PPPs pelos estados. Em que medida isso pode contribuir para alavancar investimentos? Bom, boa tarde a todos. O meu agradecimento à ABDIB pelo convite. Boa tarde, uma boa tarde especial ao Gessner, que está aqui mediando, e aos colegas todos aqui do painel. Bom, com relação à alteração que o decreto trouxe para o limite das PPPs, sendo direto, nós entendemos que realmente é muito positivo. Isso vinha sendo, vamos dizer, reivindicado dentro do setor por todos, inclusive operadores públicos e privados, como mais uma alternativa para você construir modelos no rumo da universalização do serviço, notadamente na parte de esgotamento sanitário. Claro, porque as PPPs que têm saído, a EGEA, particularmente, opera uma série de contratos de PPP, todos são de esgotamento sanitário, né? E o mais recente, que nós assinamos um contrato agora no Ceará, uma PPP de esgoto com a companhia estadual, a CAGES, já para um grupo de municípios, tem um outro grupo ainda em fase final de avaliação, e temos a PPP do Mato Grosso do Sul, que lá, por exemplo, são 68 municípios, se eu não me engano, do Estado, que operados pela companhia, pela Sanesul, em que nós estamos cuidando já do esgotamento sanitário há pelo menos 2 anos, se eu não me engano. É uma alternativa interessante, do ponto de vista do que o atual governo vem colocando. Tem uma proposta da área econômica que deve vir, aí, parece que na próxima semana, de você ter uma garantia da União para PPPs em geral, não só de saneamento, mas para PPPs em geral, promovidas por estados e municípios, é mais, digamos, é uma forma de dar mais segurança para modelos que podem ser estabelecidos, e nós entendemos isso como bastante positivo. Quer dizer, a modelagem de PPP em si, ela pode efetivamente contribuir na direção da universalização. Nós acreditamos nisso. É um instrumento válido. Ele não é, claro, apoiamos concessões,
Apoiamos todos os modelos, consideramos tudo é válido. Só que esse, a gente entende que também é super válido e deve ser utilizado, e é muito função da realidade de cada estado, principalmente de cada companhia estadual, para poder você construir uma solução por esse caminho. Pode ser feita para municípios isolados, também pode. A gente tem, no caso, a gente opera, são 3 municípios na Grande Vitória, mas são municípios operados pela companhia estadual, que foram licitados, cada um deles, em períodos distintos, que é Serra, Vila Velha e Cariacica. Mas também são PPPs de esgoto, mas eu estou falando de, por exemplo, municípios isolados que operem o seu serviço e queiram delegar a parte de esgoto, claro, dentro de conceitos de viabilidade econômico-financeira, é possível fazer. É uma alternativa que está aberta para todos. Obrigado. Muito obrigado, Rogério. E agora a gente falou muito, até agora, de água e esgoto. Eu queria mover para resíduos sólidos, né? Eu acho que é um tema, não é, a ressurreição, absolutamente fundamental, e a gente tem a sorte de contar aqui com o Carlos Villa, um grande especialista, empresário e conhecedor do setor. E uma pergunta bem ampla e direta. Qual é o maior desafio do setor de resíduos? Por que o atraso no setor de resíduos ainda é, a exemplo de água e esgoto, a exemplo de drenagem, também muito grande? Boa tarde a todos presentes. Um prazer estar aqui com vocês. Gessner, eu diria que o maior desafio no setor de resíduos é a sustentabilidade econômica financeira do setor. Não dá para continuar os municípios pagando essa conta. Não é justo. Quem pode pagar para ter a sua coleta e o seu tratamento daquele resíduo que ele gera está sendo subsidiado por uma prefeitura. Vocês acham justos aqui nós pagarmos para termos água, tratamento de esgoto, pagarmos energia, internet, gás, telefone, e não pagarmos para coletar e tratar os nossos resíduos? Essa é a grande discussão que tem que ser enfrentada no setor de resíduos. Nós precisamos entender que nós temos que pagar essa conta, porque coletar e tratar resíduos é um serviço, como é energia, como é água, como é gás, como é telefonia, como é qualquer utility. E, portanto, isso precisa ser pago pelo munícipe, isso precisa ser pago pelo usuário. Não tem sentido nenhum hoje uma cidade como São Paulo estar subsidiando as pessoas que têm renda suficiente para estar pagando por esse serviço. Se há que ter subsídios para aqueles que não podem pagar. Mas quem pode pagar, tem que pagar. Então, eu diria que esse é o grande desafio, porque, infelizmente, o setor não avança na velocidade que deveria, porque as prefeituras não têm capacidade financeira para fazer frente às demandas que existem. Seja na coleta, e aí é inusitado, a gente vê um saco plástico numa calçada e a gente vê um caminhão passar, onde os coletores correm atrás desse caminhão numa jornada de trabalho de até 10 horas, quase 20 quilômetros, se abaixam, pegam um saco no meio no chão e jogam no fundo do caminhão. Numa jornada de trabalho, cada colaborador desse, cada coletor, terá levantado 4 toneladas e lançado no fundo de um caminhão. São números assustadores. O que isso significa? Significa que nós temos ainda uma coleta de resíduos da idade da pedra. Se a gente for olhar aqui para o lado, o Gessner falava aqui de América do Sul, eu não vou nem me referir à Europa e Estados Unidos, Uruguai, 100% de todos os resíduos no Uruguai são colocados num container. Ninguém põe saco plástico na porta de casa. É dentro de um container. E a coleta é feita de forma mecânica. O caminhão vem e faz a coleta e retira os resíduos de forma mecânica. Não tem ninguém apanhando o resíduo no chão para jogar no fundo de um caminhão. E, para que isso possa se avançar, há que se ter recursos, e as prefeituras não têm recursos. Essa discussão a sociedade brasileira tem que enfrentar. O que é que nós queremos? A gente fala tanto em meio ambiente, a gente fala tanto em ESG,
Mas o exemplo a gente não está dando. Será que nós estamos dando o exemplo aos nossos filhos de que a gente quer, de fato, fazer a coisa diferente? Então, nós precisamos enfrentar e dar sustentabilidade econômica. E como é que isso pode ser feito? Através da cobrança de uma tarifa. O Brasil já tem uma experiência de sucesso em algumas cidades em Santa Catarina, onde existem concessionárias. A maior cidade de Santa Catarina, Joinville, tem uma concessão há cerca de 18 anos, onde, todo mês, a concessionária emite um boleto, um documento de cobrança, e entrega nas residências dos munícipes, e os munícipes pagam. Como recebem a de água, de energia, de telefone, também recebem uma para coleta e tratamento dos seus resíduos. E qual é a segunda forma? A segunda forma pode ser através da taxa de coleta e tratamento de resíduos. Agora, a taxa tem um ponto a ser enfrentado, porque o munícipe, quando paga pelo serviço, ele vai querer ver o serviço. E se ele está, de fato, pagando por esse serviço, o recurso não pode cair no caixa único da prefeitura e ter a destinação que o prefeito bem quer e bem entende. E as empresas não podem depender da boa vontade do prefeito de fazer o cheque quando ele quer e bem entende. Então, nós estamos aí imbuídos aí com o apoio da ABDIB, no sentido de que a gente possa ter uma estrutura fiduciária, onde, ao munícipe pagar os recursos da taxa, isso vá para uma estrutura fiduciária, onde tem um banco que seja o agente fiduciário, e, a partir do momento que o serviço é prestado, esse recurso seja liberado para o prestador de serviço, sem esse recurso transitar dentro do caixa único do município. Então, eu diria de que são as duas formas que a gente pode caminhar. E, quando eu falo isso, eu fico muito feliz de que agora, recentemente, há cerca de alguns dias, saiu o relatório do Tribunal de Contas da União, com referência aos avanços do marco do saneamento e da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E o Tribunal de Contas, a conclusão é o seguinte: o maior desafio do setor são dois. O primeiro, a sustentabilidade econômica financeira. E o tribunal diz, pasmem, dos 5.500 e poucos municípios brasileiros, cerca de mais ou menos 1.700 municípios implantaram alguma forma de cobrança. Mas, infelizmente, somente 151 municípios hoje arrecadam efetivamente aquilo que gastam. Isso é uma aberração incrível que nós estamos vivendo. Não dá para continuar dessa forma. Nós precisamos avançar para que o setor possa avançar e prestar um serviço de qualidade. Era isso. Olha, esse tema é essencial. Realmente mereceria um painel só para esse tema, né? Certamente, para a reflexão da Ana, é fundamental. Tenho certeza que o ministro tem esse tema como da maior relevância. As empresas, Papa, Rafael, tenho certeza que tem uma visão também de economias de escopo com o setor de resíduos. A EGEA também está se movendo nessa direção. Enquanto não se discutir recursos, garantias, você não tem contratação de longo prazo, você não tem investimento. Pedro Maranhão sempre insistia nesse ponto, e nós continuamos a ter as nossas cidades aporcalhadas, porque esse é o termo para ser usado, porque, com raríssimas exceções, nós temos péssimos serviços, apesar de termos uma política nacional de resíduos sólidos extremamente importante, de 13 anos atrás, etc., porém, não resolvemos o problema básico. Não há serviço possível sem sustentabilidade econômico-financeira. Esse é um tema fundamental. E deixa eu provocar aqui as instituições financeiras, e, em particular, começando pelo BNDES, se, naturalmente, se quiserem tratar do tema de resíduos, também são muito bem-vindos. Mas aqui há também um reconhecimento de um gap, de um hiato de financiamento da ordem de 22 bilhões ano no setor de saneamento. Em sua visão, Felipe, como seria possível mobilizar mais recursos para o saneamento básico e resíduos sólidos para cobrir esse hiato de financiamento, e como o BNDES pode ajudar? E, naturalmente, depois vou provocar a Caixa Econômica imediatamente a esse respeito, uma espécie de leilão aqui de como vocês podem ajudar. Por favor, Felipe. Bom, boa tarde a todos.
Queria, antes de mais nada, agradecer o convite da ABDIB para participar desse painel com colegas aqui. Aproveito para cumprimentá-los, tão qualificados. Uma honra poder tratar desse assunto num momento tão importante para esses setores também, né? Então, bom, Gessner, acho que, de fato, temos um hiato, isso é sabido por todos, né, gigantesco no setor. Acho que a gente teve um avanço muito importante nos últimos anos, mas a gente ainda está longe de chegar na universalização e está longe de fazer os investimentos anuais necessários, né? E aí eu acho que, para lidar com um problema desse tamanho, até pegando um gancho aqui no que o Rogério Tavares colocou, acho que a gente tem uma necessidade até de ter modelos e instrumentos diversos, tanto para a realização do investimento quanto para a atuação das instituições, né? E até um número de instituições diversos, né? É um problema tão grande que acho que tem espaço tanto para investimento público quanto para privado, né? O avanço no investimento privado foi notável nos últimos anos. Alguns lugares talvez seja necessário investimento público. Mesmo dentro do investimento privado, temos modelos diferentes, né, como o próprio Rogério também colocou, de PPPs, né, que tende a ser agora um modelo importante. E do nosso lado aqui das instituições financeiras, acho que a gente tem também espaço para entrarmos tanto no financiamento quanto para outras modalidades de apoio, né? Não só temos espaço, como temos necessidade de dar esse apoio, né? E aí acho que é interessante destacar a atuação que o BNDES vem fazendo, a Caixa também vem fazendo, e temos algumas parcerias interessantes em curso, na estruturação de projetos, né? Nos últimos anos, o BNDES atua na estruturação. É uma atividade relativamente recente para o banco, né? O banco tem 71 anos e a estruturação de projetos, de fato, engrenou no banco de, vamos dizer, 15 anos para cá e foi ganhando força nos últimos anos, né? E, principalmente no saneamento, o banco ajudou a estruturar projetos que viabilizaram 12 leilões e uma quantidade muito grande de investimentos, né? Cerca de 60 bilhões de investimentos nos próximos 10 anos. E esse é um serviço muito importante para além do financiamento, né? Porque é um serviço em que a gente pega na mão dos entes públicos e ajuda a pensar no projeto, a botar a modelagem econômico-financeira de pé e ajuda no processo licitatório até chegar do outro lado, né? Agora, é interessante observar algumas coisas em relação a esse grande avanço, né? Acho que, primeiro, mesmo com uma mobilização de recursos desse tamanho, a gente continua com um hiato muito grande em relação ao que é necessário, né? Então, mesmo tendo feito projetos muito grandes e com essa mobilização de 60 bilhões, esses 60 bilhões devem ser investidos em coisa de 10 anos, então a gente está falando aí de 6 bilhões ao ano, mais ou menos, né? A gente ainda está muito distante, né, de uma necessidade atual que é estimada em 22 bilhões, provavelmente já é mais do que isso, né, além do que já é feito desses 22 bilhões. Né? E aí acho que a gente volta nessa questão da necessidade de vários modelos. Né? E aí acho que, nesse cenário atual, com a publicação dos decretos, a gente tem aí, acho que estamos todos digerindo ainda esses decretos, entendendo exatamente o que vai acontecer, mas certamente temos vários modelos na mesa. Né? Por um lado, o setor privado certamente vai continuar avançando. O modelo de PPPs tem muito espaço para avançar. E, nesse ponto, acho que é importante destacar, o BNDES vai continuar atuando fortemente na estruturação de projetos. A gente tem 8 projetos em estruturação, que também mobilizariam, se chegarem ao final, vão mobilizar mais ou menos 40 bilhões de investimentos. A gente tem muito apetite para trazer esses projetos. E também, agora, nesse novo cenário, a gente também tem um amplo leque de outros investimentos possíveis, né? E aí acho que cabe a nós aqui, como instituições de desenvolvimento, como uma instituição de desenvolvimento, né, o BNDES, pensar em como ajudar a viabilizar esses investimentos. Né? Então, acho que aí entra um papel na estruturação, seguir na estruturação dos investimentos de projetos privados, né? Mas também auxiliar os entes públicos na governança, no desenvolvimento das políticas de regulação. Temos pensado nisso, em como nos aproximar das SESBs e de outros prestadores e dos próprios entes públicos para ajudar, em como ajudar, né, na governança, no aperfeiçoamento aí das políticas. E também, logicamente, o financiamento, né, que acho que o decreto também, tirando os grandes focos aí de discussão mais polêmicos dos decretos, acho que destravou várias coisas, vários dispositivos pequenos que estavam travando bastante o financiamento para lugares que precisam muito de recursos para fazer os investimentos, né, os lugares talvez até os mais necessitados.
Então, acho que a gente está num momento fantástico para o setor, né? Acho que a gente tem uma diversidade de modelos e de investimentos possíveis, tem uma diversidade de atores aí necessários, nós aqui como bancos públicos, bancos privados que estão entrando também, multilaterais, etc. E acho que a gente tem um leque de instrumentos também à disposição para apoiar tanto os entes públicos quanto os entes privados. Muito obrigado, Felipe. Depois a gente pode até voltar para você ilustrar um pouquinho o que estava travando e como destravou. Isso é extremamente interessante. Provocar o João Henrique Delibaldo, da Caixa Econômica, voltando à questão de resíduos sólidos, né? Em termos de aspectos legais e regulatórios, o que é necessário para avançar, para podermos realizar contratos mais robustos, de prazos mais longos, com uma estruturação de garantias sólida, captação de recursos e aplicação da cobrança de taxa do lixo, na linha do que o Vila provocava há pouco. Em que medida a gente pode avançar nessa direção e qual é a reflexão que a Caixa Econômica tem feito nesse sentido? Maravilha. Agradecer a BDIB pelo convite, né, cumprimentar os colegas do painel, acho que todos os participantes, né, que estão aqui no evento, porque a infraestrutura ela é apaixonante. Né? A gente está aqui porque a gente ama infraestrutura, a gente respira, né, dia e noite. Então, todos nós aqui temos o mesmo ponto final, né, que é ajudar o Brasil a crescer, né, ajudar a chegar mesmo saneamento, água, esgoto na casa das pessoas e melhorar a condição do Brasil na questão dos resíduos sólidos. Né? Recentemente eu tive num aterro, num ecoparque, né, em São Paulo, e é um trabalho incrível que é feito. Né? Você vê o trabalho de pegar o lixo e transformar em energia, transformar em algo útil para a sociedade. Né? Então, realmente, é necessário. Né? Isso aí tem que ser expandido para o Brasil todo. E é um trabalho que as pessoas fazem assim que precisa de mais reconhecimento e de que o projeto fique de pé. Né? A gente, enquanto Caixa Econômica, a gente está se empenhando em conseguir fazer os enquadramentos necessários para conseguir financiar mesmo esse tipo de projeto. A gente está em discussão com uma companhia a respeito disso, agora recentemente. A gente está tentando enquadrar no Saneamento para Todos, que é um programa excepcional, né, do governo federal, através do FGTS, né, dos nossos recursos aqui, de todos nós assalariados que ficam lá, e isso ajuda o Brasil a desenvolver, a continuar crescendo. Então, é importante a gente continuar avançando sempre, seja com o marco do saneamento, seja com flexibilização de impostos, incentivos, garantias, para que esses projetos eles fiquem de pé e consigam ser expandidos para o Brasil todo. E quando a gente olha para o saneamento, a Caixa realmente ela é referência no saneamento. Ela consegue emprestar fazer essa operação de saneamento para todos, fazer o Finisa, para todas as companhias, sejam elas públicas, privadas, todas são importantes, né? Espalhadas pelo Brasil. Ainda tem muita coisa para fazer. A Caixa está procurando melhorar ainda mais os seus processos, buscar flexibilizar o tanto quanto for possível, né, dentro da governança, do compliance que lhe é exigida, mas a gente tem buscado reforçar mesmo isso. A gente tem um pipeline de pelo menos uns 5 bilhões para esse ano, né, de operações de infraestrutura, e a gente quer colocar isso de pé, ajudando mesmo as companhias a chegar, e não só com crédito, né? Claro, crédito é o carro forte, mas com produtos e serviços mesmo que a Caixa quer estar no dia a dia das companhias. Né? A Egea, por exemplo, é nosso cliente, tantos outros clientes privados, públicos que foram citados aqui, que a gente está junto, né? Está no dia a dia das companhias, né? Tem o cash da companhia, tem o relacionamento, e a gente quer avançar nisso, quer ajudar o Brasil a seguir em frente, quer ajudar a população a ter uma qualidade de vida melhor, e vamos continuar se empenhando, tanto nos resíduos sólidos, quanto na parte sanitária, água, levar isso para a população. Então, contem com a Caixa tem balanço para isso, ela quer continuar buscando os melhores fundos possíveis. BNDES é um grande parceiro da Caixa Econômica, várias operações consorciadas de repasse, fundos de fundos regionais, a gente tem repasse na Caixa de fundos internacionais. Então, a Caixa vem buscando mesmo baratear. Né? A gente sabe que hoje, com a Selic não entrando em polêmica de preço, ou enfim, o projeto fica difícil parar de pé. Né? Então, a gente está buscando o que a Caixa pode fazer para contribuir, que é buscar esses fundos mais baratos e ajudar os projetos, ajudar a financiar, que acho que é o nosso grande papel, né? Ajudar a ficar de pé, porque o papel dos bancos públicos é isso, está nesse momento anticíclico, né? A hora de ajudar é agora, e a gente está à disposição, e estamos lá na Caixa, full time, com a prancheta na mão, e estruturando isso, e podem contar conosco. Muito obrigado, João Henrique. E vou aproveitar esse tempo para pergunto aqui aos panelistas se há alguma questão
Das várias manifestações que foram feitas, algum ponto a elucidar, algum ponto adicional a observar? Gostariam de fazer alguma observação ou esclarecimento em relação à colocação de um outro panelista? E eu pergunto à plateia aqui se gostariam de fazer uma pergunta, pediria apenas que se identificasse. Yuri, presidente da ABREM. Lá atrás eu não estou enxergando, mas tem uma pergunta lá atrás. Por favor, Yuri. Bom dia, eu queria parabenizar aqui os excelentes discursos, concordo exatamente com o Vila. Sem sustentabilidade financeira, o setor não tem como avançar. Mas a gente sabe que há municípios que já conseguem atingir uma sustentabilidade e nós precisamos pensar a longo prazo. Não tem mais aterro para resíduos em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília e outras capitais próximos ao gerador. Precisamos pensar em medidas como a Alemanha fez. A Alemanha já em 2005 proibiu aterro sanitário, porque desde 1990 fez um plano para colocar a incineração com a recuperação energética como prioridade no governo e a reciclagem e um pouquinho de biodigestão anaeróbica, que é só 2,5%. E hoje eles incineram quase 40%, reciclam 60%, fazem muita compostagem. Tratamento, todo o lixo é tratado. Como eu digo, né, a gente está pensando na universalização de água e esgoto, que é acabar com as fossas e fazer as ETS. Mas a gente não está pensando que a gente precisa fazer a universalização do resíduo e diminuir essas fossas, usar onde é necessário. Onde eu tenho um aterro, lixão controlado, eu tenho que fazer aterro imediatamente, é indiscutível. Mas onde eu tenho grandes centros urbanos, a gente precisa pensar além. Nós precisamos criar uma sustentabilidade financeira para a recuperação energética. E eu pergunto aí a todos os presentes como é que a gente pode contribuir nas suas áreas de atuação para que isso se torne uma realidade no Brasil. Obrigado. Vila, você que provocou o assunto, gostaria de voltar a ele. Eu diria de que essa decisão não é nossa. A gente não vai poder tomar essa decisão nessa sala aqui. Se a gente pegar o mapa do Brasil, botar o Rio Grande do Sul em cima de Portugal, a Amazônia vai passar lá de Moscou. O mapa do Brasil cobre a Europa inteira. Nós somos um continente. Então, essa decisão não é nossa. Essa decisão é da sociedade. O que é que a sociedade quer pagar? Se a sociedade quer pagar para ter um tratamento de padrão alemão, nós vamos fazer. Se a sociedade quer pagar para ser pragmática, como é o modelo americano, nós vamos fazer. Só para vocês entenderem, nós aqui temos sempre uma visão muito forte para o mercado europeu. A gente sempre está olhando a Europa e a gente recebe uma visita toda semana de alguém da Europa. Ou é um espanhol, ou é inglês, ou é italiano, alemão. O americano vem muito pouco aqui. Agora, olhem a realidade na Europa e olhem a realidade americana. Nos Estados Unidos, há 50 anos atrás, são 19 mil municípios nos Estados Unidos. Há 50 anos atrás, eram 19 mil lixões nos Estados Unidos. E se tomou uma decisão de acabar com os lixões. E começaram a fazer aterros sanitários. Num dado momento, tinham 8 mil aterros sanitários nos Estados Unidos, eles pararam e fizeram uma reflexão. Tem sentido ter 19 mil aterros sanitários nos Estados Unidos? Chegaram à conclusão que não tinha sentido. Hoje, nos Estados Unidos, tem cerca de 1.300 aterros sanitários atendendo os 19 mil municípios americanos. Ou seja, você tem aterro atendendo, aí, em média, 15 municípios nos Estados Unidos. E por que isso? Porque o americano é capitalista na essência da palavra, não tem subsídio. O americano vai pagar do bolso. E o mais barato é ainda o aterro sanitário. A gente vai ter incinerador? Vai. Tem cidade que não tem lugar como ter um aterro sanitário, vai ter que fazer um incinerador e a população vai ter que pagar o custo do incinerador. Mas vou dar uma informação e um exemplo a vocês. Nova York, até a chegada do ex-prefeito Bloomberg, tratava seus resíduos em 2 incineradores. E o Bloomberg se assustou com o custo do serviço e perguntou se não tinha uma forma de baratear. Hoje, os 2 incineradores estão fechados, o lixo de Nova York, 70% viaja 700 quilômetros de trem para um aterro em Ohio. É mais barato. O americano é pragmático, tem que fazer o que é mais barato. Vai fazer bem feito, com norma, dentro da técnica e gerando riqueza e valor. Aqui no Brasil já existem aterros sanitários que geram energia. Existem aterros sanitários que estão
purificando e entregando gás na rede de companhias de gás. Existem aterros que estão produzindo combustível para as cimenteiras, em vez de usarem um combustível fóssil, óleo, estão usando resíduos. E existem unidades que estão transformando resíduos de frigoríficos em compostos orgânicos e até organomineral com a incorporação do NPK. Então, essa é a verdadeira reciclagem. É importante reciclar o papel, o plástico, o alumínio, o vidro? É, mas também é importante a gente fazer a reciclagem num contexto maior. E aí eu aqui quero até colocar um desafio e fazer um pedido aqui ao ministro, aqui a Ana, as instituições financeiras, de que quando a gente olha para o nosso país e diz a gente recicla muito pouco, a gente recicla 1,5%. Ok, a gente recicla muito pouco, a gente tem muito a avançar. A gente, infelizmente, tem no nosso país uma reciclagem que é feita pela miséria. A cidade de São Paulo talvez seja uma das cidades que mais recicla no mundo. Os números são assustadores. A cidade de São Paulo recicla hoje 95% do alumínio, 60% do papelão, 55% do plástico e 40% do vidro. Raríssimas cidades no mundo fazem isso. Agora, como é que é ser feito em São Paulo? Na miséria. Nós não temos ainda uma indústria da reciclagem. A indústria da reciclagem no Brasil está iniciando a partir do momento dos certificados de crédito de reciclagem. Isso vai começar a movimentar um novo mercado no país. Então, as oportunidades existem. Eu acho que o desafio que eu quero colocar aqui para todos é de que a gente possa considerar isso como reciclagem. A partir do momento que a gente pega um resíduo e está purificando e jogando na rede de gás, ou está transformando em energia, ou está transformando em combustível, nós estamos reciclando. E isso não entra em indicador nenhum hoje no nosso país. O indicador é só quando você recicla o plástico, o papelão, o metal, o alumínio, o básico. A gente precisa incluir isso como um reciclador. A gente até já tem conversado isso a nível até internacional, já fizemos essa provocação na ONU, de como é que a gente pode trazer isso como um indicador para que a gente possa, de fato, dizer nós estamos reciclando. Ainda não tanto quanto gostaríamos, mas já estamos avançando. Então, eu diria de que, infelizmente, pelo tamanho do nosso país, não vai ter uma receita, não vai ser só incineração, ou só aterro, ou só compostagem, vai ter de tudo no nosso país, até porque essa decisão, no fundo, é da sociedade, é do munícipe local, que junto lá com a comunidade, com a prefeitura, vão procurar decidir o que, de fato, é que eles entendem, que querem e estão dispostos a pagar. Era isso, já. Muito interessante e chama atenção para essa heterogeneidade que existe no Brasil, para o tema da reciclagem, que, num estudo recente, os panelistas, o ministro, certamente vou passar a palavra, no estudo recente nós mostramos o viés contra a reciclagem em geral, quer dizer, o tratamento tributário é muito anti-reciclagem do ponto de vista geral. Portanto, na reforma tributária, esse é um tema a ser pensado. Eu também queria deixar como questão a reciclagem da água. Recentemente, na Conferência de Água da ONU, foi chamado a atenção que os Estados Unidos reutiliza, a partir do efluente de esgoto doméstico, 10% da sua oferta como água de reuso ou água reciclada, contra 1,5% no Brasil. Em algumas regiões do Brasil, especialmente no sul e sudeste, a água de reuso, sobretudo para recarga de manancial, poderia ser uma grande ferramenta para a segurança hídrica. Então, eu queria deixar esses temas aqui relacionados com a reciclagem do ponto de vista geral. Ministro Hildo Rocha, esse tema é muito bom, hein, ministro? Muito importante, e a gente conta com o seu apoio e reflexão sobre os temas levantados aqui. Falando em água, chegou a água. Essa colocação é muito boa e a participação também do grande especialista aí na área dos resíduos sólidos também foi muito boa.
nós podemos trazer aqui números para que a gente possa refletir. Hoje, 40% do lixo gerado no Brasil se destina a aterro sanitário. 60% vai para os lixões a céu aberto, o que possibilita poluir, jogar mais gás de efeito estufa na atmosfera do que toda a frota de caminhões que estão rodando no Brasil. Mais do que os 3 milhões de caminhões que rodam no Brasil. Nós temos um orçamento para esse ano da União de 5 trilhões e 200 bilhões de reais. Quanto está destinado para resíduo sólido? 5 milhões de reais. É o total de recursos da União destinado para resíduo sólido, para implementar algum tipo de planta de resíduo sólido, que a gente sabe que não dá. 5 milhões para um sistema de tratamento de lixo é insuficiente. Pode ser que seja adquirido caminhões, compactadores de lixo, ou então para as cooperativas de catadores de lixo, algo que é bem significativo. Mas para uma planta de tratamento de lixo, 5 milhões é insignificante. Então, eu estou trazendo esses números, porque, pelos números, você pode analisar e entender se essa é a política prioritária do nosso país hoje. Eu não culpo nenhum governo, e não culpo o Legislativo, quem aprova o orçamento da União. Eu digo que a sociedade ainda não cobra, porque se a sociedade realmente cobrasse o orçamento para melhorar o tratamento do lixo, do resíduo sólido, não seria só 5 milhões de reais para o Brasil inteiro, num orçamento de 5 trilhões de reais. 5 trilhões de reais, 5 milhões não é nada. Então, a gente vê que essa não é a política prioritária da União. Entretanto, a Casa Civil tem feito reuniões conosco, o Ministério das Cidades, no sentido de lançar um novo plano de investimentos, e dentro desse plano de investimentos há um entendimento de que vai ser alocado recursos do poder público também, não apenas viabilizar os financiamentos, que aqui está do meu lado esquerdo, os homens que têm dinheiro, né? E do meu lado direito, os que sabem operar o dinheiro, e aqui no centro, eu e a Verônica, é o que sabemos aqui, trabalhar as políticas públicas, e ela ainda mais, porque está nessa área já há bastante tempo, e fazendo um belíssimo trabalho, inclusive, uma das normas emitida pela ANA de respeito a resíduo sólido, que foi muito apropriado. Então, a necessidade de toda essa engrenagem pública que existe, aqui eu não estou falando só do executivo estadual, municipal, da União, mas também dos outros dos poderes e das autoridades, como é o caso do Ministério Público, começar a cobrar, fazer com que as agências reguladoras cumpram essas normas que foram emitidas pela própria ANA, que tem o poder para isso, né? E foi muito acertado quando, lá na 14.026, na reforma da política de saneamento, nós colocamos a ANA como a entidade para emitir essas normas de referência para o saneamento, porque você tem uma só, né? Você unifica, facilita e cria uma grande segurança jurídica. Isso facilita todo o investimento, não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. Agora, é necessário que os outros atores dentro da sociedade comecem a cobrar também, cobrar que essas normas sejam respeitadas, essas normas sejam executadas. E vejo que há necessidade também de uma campanha publicitária mais forte, no sentido de envolver toda a sociedade, da necessidade do tratamento adequado de um resíduo sólido. A própria forma que hoje nós ainda utilizamos, algumas delas continuam contribuindo, tirando os lixões, mesmo tirando os lixões, contribui para prejudicar os lençóis freáticos,
contaminando muito o lençol freático, muito chorume que danifica e coloca esse lençol praticamente inviável de existir, de ser útil para a sociedade. Então, nós temos como avançar bastante. No que diz respeito ao Ministério das Cidades, nós estamos conscientes do papel, do nosso dever, de, além de possibilitar que haja o aumento do investimento nessa área, fomentando essas políticas, e que também nós possamos fazer com que, não cada município, como você falou nos Estados Unidos, porque é inviável, cada município tem uma planta de tratamento de resíduos sólidos. Não dá escala, não tem condições, não tem viabilidade econômica financeira, não existe essa viabilidade. E sem viabilidade não existe qualquer que seja o modelo de tratamento de resíduos sólidos. Então, nós sabemos disso, nós temos também essa consciência, precisamos trabalhar, lógico, que mais, vamos tentar aumentar esse recurso do orçamento da União para o próximo ano, de transferências voluntárias, de recursos voluntários. Vamos estar fazendo um trabalho junto com o Congresso Nacional, o próprio Executivo, mas é bom que aqueles que defendem que haja mais tratamento de resíduos sólidos em nosso país, inclusive os ambientalistas, que muitas das vezes eu vejo a preocupação muito grande só com uma árvore. A árvore pode neutralizar o carbono, tudo bem, mas se você evita a contaminação do meio ambiente através do tratamento adequado do resíduo sólido, do esgotamento sanitário, você contribui também demais para o meio ambiente. Muito obrigado, ministro. E havia uma pergunta lá atrás. Por favor, se pudesse identificar e fazer a pergunta. Boa tarde, estão me ouvindo, né? Agora, pronto. Sou o Fernando, sou analista setorial da Caixa Econômica, né? Em resposta à sua pergunta, eu acredito que o que a gente pode fazer, tá certo, que está ao nosso alcance no momento, para aumentar o crédito, é ter mais informações, né? O CINIS, né? Ele coleta as informações anuais até abril, mas demora muito tempo para fazer o relatório, que sai só em dezembro, e os dados que foram capturados, que geram o relatório, só são disponibilizados na mesma época. Então, caso eles fossem disponibilizados com menor tempo, uma distância menor entre a captura, ajudaria muito aos bancos a entender o setor, a precificar o setor e decidir se atuam, se não atuam, se atuam com que spread, né? Então, a base de dados do CINIS ainda é disponibilizada em CSV, em XLS, e caso ela fosse feita por API, né, por uma forma de captura automática, seria muito mais fácil para qualquer banco, inclusive a Caixa Econômica, né, de atuar nele, porque seria mais fácil de coletar os dados. Nós já temos padrões definidos pela CVM na informação contábil, então seria muito fácil capturar a receita, os indicadores, o WACC, ou qualquer outro tipo de indicador contábil de qualquer empresa, para a gente comparar se ela está boa, se ela está forte, se ela está melhor do que as cidades do seu patamar, né? Sobre as informações que nós já temos, né, elas não são revistas quando são informadas com erro, por metodologia da CINIS. Então, o aumento dos municípios que está informando acaba por distorcer os números que nós temos como informação, né? A gente tem de um ano para o outro, a gente tem até um decréscimo, porque o número maior de municípios que são pequenos, né, que não tinham as informações, passam a informar, o que reduz o número, o que, na verdade, não seria o número. Então, seria importante retropolar as séries já existentes, estimando os números que nós não tínhamos, para a gente ter um indicador mais seguro, né? Agora, como personalissimamente falando, né, não como funcionário da Caixa, eu entendo que se o valor do Ministério é muito curto, se a gente financiasse os estudos, a compra de patentes se tornasse pública, né, para atuação, os poucos agentes que trabalham poderiam fiscalizar a atuação delas. Então, as patentes que tenham um valor de termos de apropriação de carbono, que sejam úteis à tecnologia, podiam ser disponibilizadas pelos entes públicos para todos os prestadores. Seria uma forma de, com recurso pequeno, causar um grande impacto.
Era só isso por até o momento. Olha, muito obrigado, Fernando. Acho que é uma contribuição muito boa. Talvez, especialmente quem durante vários anos já trabalhou com essa base de dados, é um drama muito grande. E eu acho que aqui fica o pedido ao ministro realmente para olhar com atenção. Eu fico impressionado que, às vezes, investimentos relativamente pequenos, institucionais, no orçamento é quase nada, dão uma ajuda, porque mais informação, menor risco, mais crédito, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar, assim como quando a gente olha a regulação, quanto custa fortalecer os órgãos reguladores, tanto a ANA quanto as agências infranacionais? Nada no orçamento. Se você fortalece, garantindo excelência técnica, independência, etc., isso tem uma contribuição marginal brutal, quer dizer, um retorno social enorme. Eu acho que no Brasil a gente precisa ter essa consciência para avançar. Mais questões, tanto aqui dos panelistas, reações. Tem uma questão ali, por favor. Marilene Ramos. Aqui a gente está com uma escassez de microfone aqui. Tem muito microfone, mas pouca onda sonora. Que ele era rosa, não gostou. Bom, as minhas perguntas são sobre financiamento. Então, a primeira seria para o secretário Hildo, né, sobre a questão, e como foi deputado e acompanha bem isso, a questão do famoso projeto de lei de debêntures. Né? Sempre que a gente fala, é realmente visto como que poderá ser uma grande fonte de financiamento para o setor de saneamento, atraindo investidores que têm interesse no tipo de investimento com as características do saneamento. Então, a gente... ontem, por exemplo, estive numa reunião na Secretaria de Saneamento, lá do Ministério, depois no MDIC, e é prioridade do governo, mas será que agora a gente vai conseguir fazer avançar? A segunda é com relação, secretário e também o nosso representante da Caixa Econômica, sobre o saneamento para todos. Né? Eu me lembro, em 2018, do Ock, que era o presidente da Caixa, ele, em fevereiro de 2018, ele falando assim, olha, nós reservamos aqui 6 bilhões para o saneamento. E eu tenho certeza que, quando chegar em agosto, eu vou ter que pegar metade deste recurso e destinar à habitação, porque o saneamento não vai gastar. Agora, a gente tem uma questão, um bom problema, né? Porque é uma fonte de financiamento muito interessante para o setor de saneamento, né? Condições muito boas, e a gente precisa ampliar esses recursos. Pergunta, tem perspectiva, tem possibilidade da gente ampliar? Porque a informação que a gente tem, por exemplo, para nós, é que, possivelmente, se a gente conseguisse aprovar uma operação esse ano, talvez não tivesse mais espaço para essa operação. E, aproveitando que está aí o nosso superintendente de infraestrutura do BNDES, perguntar, né, condições de financiamento lá no BNDES, que a turma do saneamento já foi lá chorar e dizer, olha, essa TLP está difícil, vai ter alguma adequação aí para o setor de saneamento? São essas questões. Obrigada. Questões muito objetivas. Então, pois não. Muito bem. Boa pergunta da Marilene. Ela se refere sobre a modalidade de debênture incentivada, e ela já está sendo usada no Brasil há bastante tempo. Sim. E eu vejo assim uma dificuldade para você acelerar a tramitação da aprovação das debêntures e o uso delas. Então, eu vejo que precisa melhorar essa regulação dela, você precisa regulamentar melhor dizendo, para que se torne mais viável. Mas é uma boa fonte de receita para que se possa fazer investimento
na área de saneamento, sem dúvida nenhuma. Em relação às outras linhas de financiamento, até porque o debênture tem a questão tributária, que é muito forte, você consegue pagar menos tributo, e isso é um atrativo a mais. No entanto, eu vejo que ela ainda é muito travada, por isso que não temos tantos investimentos. Poderíamos ter mais investimentos, debênture incentivada, se tivéssemos uma... Não é que a lei seja ruim, a lei é muito boa. O que temos que ter é uma operação mais rápida, mais ágil, no que diz respeito à questão das debêntures incentivadas. É assim que eu vejo. Vou passar aqui para... Isso para o BNDES, né? O BNDES e Caixa. Bom, respondendo então a pergunta bastante objetiva da Marilene, né? Acho que é uma questão que está muito em pauta aí. O nosso presidente Mercadante tem colocado, o diretor Nelson também, né? A discussão da TLP. Acho que claramente não tem nenhuma intenção de voltar a ter subsídios diretamente, algo parecido com a TJLP, mas alguns aperfeiçoamentos que talvez a TLP tenha ido muito para o outro lado, né? A TJLP estava no extremo, a TLP talvez tenha ido para o outro lado, e acho que isso assim não cabe nem tá totalmente fora da minha alçada aqui entrar nessa discussão, mas acho que é uma discussão que vai ser realizada com a sociedade, né, com o Congresso, e aí o saneamento certamente é um setor extremamente importante, né, e acho que faria todo sentido você ter algum tipo de incentivo para viabilizar os projetos, né? Mas acho que, além disso, o que é legal a gente ressaltar o que tem acontecido nas próprias políticas de financiamento do BNDES, né? A gente tem atuado muito para aperfeiçoar as modelagens dos financiamentos e trazer elementos, né, para deixar os projetos, melhorar o financiamento para os projetos, né, levando menos recurso aos acionistas, né? E aí acho que os modelos que têm saído, e talvez o projeto mais emblemático seja o de Águas do Rio, que foi a maior operação do setor, né? Foram 18 bilhões aprovados pelo BNDES, numa modalidade de project finance com baixo recurso ao acionista, né? E vários instrumentos, né? Você tem na mesma operação você tem debêntures, você tem o financiamento tradicional, você tem participação de bancos de investimento privados, multilaterais. Você tem uma modalidade de financiamento do BNDES que se chama backstop, em que o banco garante que vai ter recurso para o projeto, mas permite que a empresa tente ir para o mercado antes. Então, acho que as políticas de financiamento do BNDES têm aperfeiçoado muito. E aí acho que isso, mesmo com a questão da TLP estar muito alta, e essa questão que a Marilene colocou, acho que isso traz uma perspectiva de ajudar a viabilizar os projetos, né? Ajudar as companhias a se alavancarem e de uma maneira saudável, né? E acho que aí, aproveitando só para comentar também sobre resíduos sólidos, a gente está muito animado no BNDES né, acho que agora com o decreto, com os decretos que saíram, com a possibilidade de a gente voltar para a mesa e voltar a financiar alguns projetos de resíduos, né? E a gente já sabe que existem projetos muito interessantes justamente na linha de aproveitamento energético e tal. Então acho que a gente tem aí também uma nova frente, né, voltar para essa frente de atuação, que acho que pode ser muito interessante. Teremos o desafio aí da sustentabilidade econômico-financeira dos projetos, né, da questão dos contratos serem curtos, mas a gente está bastante animado aí de voltar para a mesa e voltar a poder discutir esses projetos e tentar ajudar o setor aí a fazer investimentos que são extremamente importantes, né. Muito bom. Mais alguma questão? Tem uma questão ali no... Só deixa eu responder eu vejo duas ali. Perdão, a Caixa Econômica, por favor. Mas é breve. Marilene, obrigado pela pergunta, viu? A Caixa hoje ela tem 100 bilhões mais ou menos investidos em infraestrutura, né? Lá no seu balanço. E realmente o recurso do saneamento para todos, ele é finito, no recurso da FGTS. Eu até brinco internamente que, assim, realmente os últimos anos a habitação acaba pegando o nosso porque falta de projeto, ou enfim, eu não consigo ficar de pé dentro do mesmo ano. E eu estou pegando no pé do contrário agora. A gente quer pegar da habitação e emprestar na infraestrutura, né, no saneamento. Depois, quando acabar aqui, vamos conversar um pouquinho. Todas as mentes brilhantes do saneamento da Caixa estão todas aqui. Ó. Então, vieram aqui prestigiar, estão aqui do lado esquerdo, o Américo, todo o time dele que ajuda na estruturação. Então, a Caixa tem um time técnico muito forte.
Se acabar o recurso, a gente pede para o ministro dar um jeito lá no M-Cidades, né? Mas vamos colocar o seu projeto de pé também, assim como todos os outros, que essa é a intenção, é fazer girar a economia. Né? Bom, obrigado, João Henrique. Eu vi mais 2 questões e eu acho que a gente podia ir encerrando. Depois eu queria dar um minuto para cada panelista fazer uma manifestação final, e a Verônica tem um convite para o lançamento do livro. Pois não. Boa tarde, Leônidas Medeiros. Eu represento aqui a BN Petro, e nós conseguimos há pouco um nível de maturidade tecnológica que transforma lixo em energia. Então, são 3 vertentes: o lixo hoje do lixão ou até mesmo do aterro sanitário, o lixo orgânico, por exemplo, o coco, das empresas que cortam e usam a água de coco, e o lixo do mar, que é aquele lixo, aquele plástico que não serve para nada e para a gente é muito rico, para transformar em 3 produtos: gás, combustível, é um betume muito semelhante ao petróleo, e o coque. O coque, quando ele vem do material orgânico, ele é rico em carbono, e aí pode ser utilizado até como carvão ativado. E o coque, quando ele vem do lixão, ele é muito usado para a indústria siderúrgica. E aí, nesse ponto, para ser bem breve, eu perguntaria, talvez, para o senhor Vila, se existia interesse do país em desenvolver isso, e parte da resposta já responderam, o senhor lá do BNDES, da Caixa Econômica, já respondeu, porque uma planta dessa de 120 toneladas dia gera em torno de 54 mil metros cúbicos de gás, só de gás, né, fora o petróleo e o coque. Ela custa 50 milhões de reais, aproximadamente 10 milhões de dólares. Se haveria essa possibilidade do financiamento, e se seria interessante para o país ter essa implantação, porque nós vislumbramos agora colocar do lado, dentro, muito próximo do lixão, inclusive aproveitando o circuito que os carros hoje das prefeituras já fazem para depositar lá. Muito obrigado. O problema do lixo não é só no Brasil. O problema do lixo é no mundo inteiro. E tecnologias, a todo momento, existem, novas, são criadas. Infelizmente, ainda não existe uma tecnologia que tenha um equilíbrio de custo-benefício. Sempre as tecnologias para mitigarem a questão dos resíduos ainda são muito caras. Essa que é a grande verdade. E aí volta ao ponto original aqui da nossa conversa. A sociedade vai estar disposta a pagar esse custo? Então, nós somos um país em desenvolvimento. Nós não temos a renda per capita da Europa, nem dos Estados Unidos. Nós vamos querer fazer o que o alemão faz no tratamento dos seus resíduos? O que o francês faz? E por que o francês faz isso? Na França tem 200 aterros sanitários. Sabe por que eles agora estão buscando aumentar a reciclagem, buscando aumentar a compostagem, a incineração? Porque não tem mais lugar para fazer aterro na França. Eles não podem pegar a área agrícola, que produz comida, para fazer aterro. E aí, o francês está pondo a mão no bolso e está pagando por isso, porque ele não tem outro caminho. Já o americano, olha o pragmatismo, o aterro de Los Angeles, Ponte Rios, fechou. O lixo está caminhando mais 40 quilômetros ao norte, e o americano não quer pagar mais do que isso. O americano quer pagar o seguinte: quanto é o mais barato para fazer um tratamento adequado? É isso que eu quero pagar. Eu não quero pagar nada além disso. Então, essa decisão não é nossa, não é de quem está aqui. Essa decisão é da sociedade brasileira, o que é que ela está disposta a pagar. Então, eu pergunto aqui a vocês estão dispostos a pagarem, sei lá, R$1.000, ou vocês estão dispostos a pagarem R$3.000? Acho que, de uma maneira geral, todo mundo vai dizer que quer pagar 1.000, que ninguém quer pagar 3.000. Estou dando um exemplo aqui hipotético, né? Infelizmente, resíduos custa dinheiro, e não é pouco. Representa de 6% a 15% de um orçamento municipal. E o Brasil ainda investe muito pouco. O problema nosso de resíduos, o principal problema não é CAPEX, não é investimento, é custeio, é OPEX. Não é só fazer o aterro, é depois manter o aterro e receber pelo tratamento dos resíduos. Curiosidade, o Brasil hoje tem um mercado na faixa de 25 a 30 bilhões ano na área de resíduos. Estamos falando de coleta, tratamento
e limpeza urbana, que é varrer rua, poda, enfim. Em média, nós gastamos hoje cerca de R$ 120 por habitante ano no Brasil. Vocês sabem quanto o europeu gasta por ano? Mais de R$ 500 por habitante ano. O americano, mais de R$ 500. Tóquio, que todo mundo, quando vai, se encanta, gasta R$ 1.000 por habitante ano. Então, tem que pôr a mão no bolso. E a sociedade vai ter que pagar por esse serviço. E aí, de novo, nós vamos fazer a tecnologia que a sociedade quiser. Se a sociedade quiser maçarico de plasma, a gente vai fazer maçarico de plasma para tratar lixo. Agora, vamos pôr a mão no bolso com vontade, porque é caríssimo. Então, essa decisão não é nossa. Volto a dizer, é da sociedade. Muito bem. Tem mais, por favor, João Henrique. Só respondendo o que ele perguntou da Caixa, a gente tem total interesse, sim, de financiar, tá? Seja via mercado de capitais, né? A Caixa emite debêntures, ela está no ranking Ambima, então ela veio forte nisso. Seja via Finisa, que é com recurso Caixa, bilateral, enfim. Acabando aqui, eu vou te dar meu cartão, a gente conversa, mas pode ter certeza que a Caixa ela é um grande financiador disso, desse tipo de projeto, e a gente tem total interesse em olhar e tantos quanto os outros aparecerem, né? Não perder nada, brigar cada palmo por esses projetos. Tá? Muito bom. Obrigado, João Henrique. Mais uma questão, se permitirem, seria a última questão, a não ser que haja uma súplica para uma questão adicional, e aí 1 minuto aí para os panelistas se manifestarem. Pois não. Sou André Rebelo, da Fiesp, de São Paulo. É só para lembrar aquela questão que ficou no ar a respeito do que quais são os avanços que o decreto trouxe, que destravou algumas coisas que o representante do BNDES tinha falado. Obrigado. É verdade. Obrigado por lembrar esse ponto. É interessante, né, Felipe? Talvez, se a gente puder começar por você, fazer uma manifestação, responder e fazer uma manifestação final. Não, perfeito. Acho que primeiro a questão que eu acabei de mencionar dos resíduos, né? Acho que esse talvez seja em termos de liberar o financiamento, acho que esse talvez seja a grande frente aí que de fato estávamos fora da mesa, né? E a gente pode voltar a pensar nesses projetos. Mas, além disso, tem alguns dispositivos mais casuísticos que estavam afetando a liberação de recursos e a destinação de recursos, como, por exemplo... O microfone. Alô. Fácil. Estamos precisando de infraestrutura de microfones aqui, né? Bom, então... Como eu estava dizendo, alguns dispositivos muito específicos que estavam dificultando, como, por exemplo, a questão da natureza autárquica das entidades reguladoras, do reconhecimento pela ANA, como, por exemplo, a publicação dos planos municipais de saneamento, questões que são muito casuísticas dos municípios e das realidades locais, que, pela institucionalidade que se criou, estavam impossibilitando em questões comezinhas, né, da liberação desses financiamentos. Muito bem, obrigado, Felipe. Se João Henrique, uma palavra final. João Henrique já gentilmente se colocou à disposição aí para financiamentos, mas uma palavra final. Maravilha, pessoal. Acho que é só deixar claro assim, o papel, a importância da Caixa como banco da infraestrutura. Contem com a Caixa nos mais diversos escopos de atendimento, seja como um banco comercial, como um banco de projeto, de estruturação de projeto, de financiamento. Nosso novo vice-presidente do Atacado da Caixa, Rony Peterson, ele assumiu dia 20 de março. Ele está se empenhando, estudando, tentando revolucionar a infraestrutura na Caixa. Então, a gente vai vir com muita coisa boa para o mercado. Então, a gente vai continuar apoiando a BDIB e todos nós aqui apaixonados por infraestrutura. Obrigado a todos. Obrigado, João Henrique. Eu vou pedir aqui ao Rogério e depois deixar a palavra final para o ministro para encerrar. Rogério, gostaria de uma palavra final? Sim, era para lembrar, mais uma vez, a importância de participação privada no investimento em saneamento, em parceria com os operadores públicos. Nós defendemos isso sempre e lembramos que a direção da universalização ela é essencial para o país, mas ela é muito mais essencial para todos aqueles que hoje não detêm o serviço, que são as pessoas mais pobres do país. A atuação perante as comunidades, as áreas mais vulneráveis das cidades, é uma coisa que, pelo menos para a nossa companhia, é vital.
é uma prioridade que a gente dá, e a gente tem exemplos muito interessantes já da atuação nossa nas comunidades do Rio de Janeiro, nas palafitas em Manaus, em outras áreas pobres, nas localidades onde nós atuamos, que nós nos colocamos à disposição para mostrar a quem quer que queira como se consegue atuar nessas áreas, levando os serviços de água e esgoto a quem não tem. Basicamente isso. Obrigado. Muito interessante, Rogério. A Verônica há pouco comentava como a experiência brasileira é importante para outros países, sobretudo países emergentes. Eu acho que esse trabalho com as comunidades do Estado do Rio de Janeiro é fundamental, assim como o trabalho, por exemplo, da despoluição do Pinheiros tem sido muito importante em São Paulo e outras localidades do país. Acho que a gente está criando uma abordagem muito mais realista, não é óbvio, acerca da cidade informal, atacando o problema de frente, né? Lembrava aqui o Vila de um tema que nós não abordamos, mas que é um tema fundamental de crédito de carbono. Então, na palavra final aqui do Vila, ele podia falar sobre isso. Eu acho que é importante de que o governo fique atento à questão de créditos de carbono, porque o Brasil é pioneiro. Começamos a ouvir essas duas palavras, crédito de carbono, nos últimos anos, mas em dezembro de 2000, há cerca de 22 anos atrás, o Brasil fez a primeira venda de créditos de carbono no mundo de um aterro sanitário em Salvador, na Bahia. $1 milhão na época, $1, e o Banco Central ficou 15 dias sem saber como é que ingressava o dinheiro no Brasil, porque não sabia o que era crédito de carbono. E nós estamos avançando nessa questão de crédito de carbono no Brasil. O americano não tem dado importância a esse assunto, o asiático não tem dado, o europeu tem dado uma importância a esse assunto, mas o europeu quer impor uma regra dele, e uma regra que ele quer passar a régua a partir de agora, esquecer o que já foi feito. Como eles, europeus, não fizeram nada nesses últimos 20 anos, e nós, brasileiros, fizemos alguma coisa, eles querem nivelar a régua. Então, eu peço atenção aqui de todos, no sentido de que a gente não permita que nós sejamos engessados diante de um modelo europeu imposto pela comunidade europeia. Nós precisamos ter voz nesse assunto, enfrentar, porque isso é um mercado gigantesco e que pode trazer muita receita para o nosso país. Muito bem lembrado. Fica aqui, então, vários deveres de casa aqui relacionados a debêntures, relacionados a crédito de carbono, relacionados à reciclagem, temas fundamentais. Talvez a Verônica, uma palavra final, e avisar onde e quando, daqui a pouco, será o lançamento do livro sobre saneamento. Obrigada, professor. Não, só agradecer o convite e, de fato, acho que chamar a todos, né, para essa década de ação pela água, é a década em que a ONU chama a todos para a ação, para acelerar a implementação dos compromissos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O Brasil tem feito o seu papel, tem um desafio muito grande, mas nós estamos trabalhando todos juntos, de mãos dadas. Então, acho que o mais importante dessa oportunidade de reunião entre um conjunto de atores que tem cada um o seu papel, vamos dizer assim, nessa cadeia do saneamento básico, é que, de fato, todos possamos entender os desafios de cada um e complementar as ações para que todos possamos, em conjunto, avançar, cada um com seu papel, seja da oferta de crédito, seja estruturação da política pública, implementação dos projetos pelos operadores, tanto de água e esgoto como de resíduos sólidos. Temos excelentes exemplos, até, inclusive, o fundo administrado pela Caixa, que é o FEP, de ganho de escopo, como é o projeto de São Simão, que fez uma concessão de água, esgoto e resíduos no mesmo projeto, com a tarifa menor do que a que é cobrada pela empresa estadual, no caso de Goiás. Então, assim, temos vários exemplos a mostrar. Temos exemplos na região amazônica. Os países da bacia amazônica têm nos procurado para conhecer o caso de Manaus e para conhecer o caso do Amapá, em que a gente consegue chegar em áreas dispersas, em áreas com população de baixa renda, com pouca capacidade de pagamento e, mesmo assim, prestar serviço de qualidade. E o nosso papel como agência, que tem o papel de estabelecer as normas de referência para o saneamento, é induzir melhores práticas, induzir a qualidade regulatória nas 96 agências infranacionais. Hoje, das 96, só 3 regulam resíduos sólidos. Então, a gente precisa que a gente chegue nas 96, que essas agências sejam capazes de regular melhor os serviços, tanto de água e esgoto como de resíduos sólidos, para que a gente tenha sustentabilidade. E a sustentabilidade tem 3 braços: o econômico-financeiro, o decreto de capacidade econômico-financeira
é basicamente uma pergunta. Você consegue ou não universalizar os serviços até 2033 com as condições que você tem de prestação de serviço na sua empresa? Sim ou não? Se não consegue, quais medidas você vai tomar? E essa é a pergunta-chave para que, em 2033, a gente não tome um susto, para que, no ano que vem, a gente possa avançar, no ano seguinte, a gente possa avançar, e que não, em 2033, a gente fale, ups, não deu. Não é, né? Acho que a gente tem uma bela trajetória, um belo caminho, um belo exemplo já trilhado. Acho que precisamos seguir no caminho do aumento dos investimentos, com todas as modalidades possíveis. Tem espaço para todos os agentes, autarquias municipais, empresas públicas, empresas privadas, consórcios, SPEs, ou seja, tem uma diversidade enorme de possibilidades, e o desafio é gigantesco, tanto nos resíduos sólidos, na drenagem urbana, que cada vez mais vem sendo contemplada nas modelagens, ou seja, alternativas. Temos o caso de Porto Alegre, temos outros casos em que a gente observa essa preocupação com a drenagem urbana. Então, a oportunidade está aí. Nosso papel como ANA é, de fato, olhar o que há de melhor no mundo, na regulação, e contemplar de forma abrangente as diversas realidades nacionais, respeitando as particularidades, as peculiaridades locais, para que a gente possa, de fato, incluir a toda a sociedade com a qualidade que a sociedade brasileira merece para a prestação dos serviços. E, sobre o livro, convidar todos agora às 5 horas, na Câmara dos Deputados, do nosso ministro, deputado Hildo Rocha, né, nosso relator de uma das medidas provisórias sobre saneamento também, por favor, está convidado. O nosso deputado João Paulo Papa também, que participou desde sempre no setor de saneamento. E a todos, a gente vai fazer esse lançamento, que é basicamente um registro histórico das discussões sobre a nova legislação de saneamento, feito por 10 autoras. Eu tive o prazer de coordenar essa obra. Então, quem quiser está convidado no Salão Nobre da Câmara dos Deputados daqui a pouquinho. Obrigada, professor. Muito bom. Certamente leremos com muita atenção o livro e estaremos lá. Eu vou pedir, então, ao ministro que dê a palavra final para encerrar o evento. O Felipe tinha uma questão, ele quer abrir uma linha de financiamento. Ele fala, Felipe. Não, vou anunciar uma nova linha. Brincadeira. Não, eu queria só aproveitar também para fazer uma fala final, pedindo licença aqui, ministro. Aproveitar também a fala da Verônica aqui e ressaltar, né, a gente está junto no compromisso aqui da universalização, né? Então, acho que estamos abertos aí para a estruturação, assim como a Caixa, com quem temos parceria em estruturações de projetos e temos um longo relacionamento. A gente está aberto para a estruturação de projetos, como eu já mencionei. Estamos com muito apetite para financiamentos, inclusive nesse momento de estresse no mercado, que está tendo dificuldade, as empresas estão enfrentando dificuldade para acesso à liquidez, né? A gente se coloca como um banco de desenvolvimento à disposição para apoiar, né, nesse momento de restrição de liquidez, e também para atuação no setor de resíduos sólidos, como eu mencionei, né? Mas também para fazer parcerias aqui, acho que são muito importantes, né, construir parcerias com o Ministério, com a ANA e com outros atores, para justamente ajudar a viabilizar esses investimentos, né, seja através do aperfeiçoamento aí da governança, pensar em aperfeiçoamento das práticas regulatórias. Então, a gente está à disposição aqui também para esse trabalho e, como eu mencionei, com um compromisso maior aí, junto com todos aqui, de lutar pela universalização do saneamento. Muito obrigado, Felipe. Eu acho que os vários pontos levantados aqui têm essa questão subjacente, né? Nós queremos universalização na próxima década, né? Eu acho que todos são os objetivos. A Luana sempre nos lembra que não interessa a modalidade A, B, C, etc. O que interessa é que a Dona Maria terá água 24 horas por dia, 7 dias por semana, de boa qualidade, num espaço aceitável pela sociedade brasileira, né? O Abdib nos deu o privilégio de moderar esse painel, também nos deu o privilégio de organizar mais uma vez uma nova edição do curso de saneamento, que começa no final desse mês. Como aqui tem uma plateia de especialistas e ligados a instituições muito importantes, procurem se informar. A gente gosta muito desse curso e ele bebe muito desse tipo de discussão aqui. Ministro, por favor, a palavra final, como autoridade máxima, por favor, para encerrar o evento. Parabenizo a todos os componentes desse painel pela participação, todos de forma brilhante. Trouxeram informações que
Eu tenho certeza que alguns não sabiam, mas alguns já sabiam, mas ficou com a certeza de que a informação é correta, não é um fake news. Então, quero agradecer a BIDIB pelo convite, estou à disposição. Eu acredito que eu vou dizer aqui, nas minhas considerações finais, que é o que todos já sabem, que o saneamento é essencial para a saúde, não é custoso reforçar isso. Eu acredito que, cada vez que nós falamos sobre isso, vai fazendo com que se aprofunde no nosso consciente e no nosso subconsciente, da necessidade do saneamento, por ser essencial à saúde, ajudar no desenvolvimento infantil, que essas crianças com o meio de vida, o local de existência dele, cheio de esgoto a céu aberto, ele brincando em cima do lixo ou do esgoto, a gente sabe que prejudica bastante o desenvolvimento dessa criança. E a oportunidade de desenvolver a intelectualidade de uma criança tem limite. Eu tive a oportunidade de ser prefeito e sei a dificuldade que tem de se passar determinados ensinamentos para pessoas de determinadas idades. Alfabetizar adulto é muito difícil. É como o papagaio velho aprender a falar. É muito difícil você ver um papagaio velho aprender a falar. Ou ele aprende a falar novo, ou depois de velho ele não consegue aprender a falar. Então, eu vejo que a questão do tratamento, do esgoto, do resíduo, a água de boa qualidade, que nós denominamos de água potável, e o tratamento da água da chuva, para que ele não invada as cidades e as casas. Hoje, no Brasil, nós temos 2.300.000 domicílios sujeitos a inundações. É um número muito grande. Nós temos que fazer esse trabalho, que eu julgo que é o mais difícil dentro da universalização, é justamente a drenagem, o manejo das águas fluviais. É muito difícil. Eu sou daqueles que acreditam que a união do poder público com a iniciativa privada, nós vamos conseguir universalizar. Até 2033, conforme o Plano SAB, o Plano Nacional de Saneamento, o abastecimento de água potável, 99%, se eu não me engano, e esgotamento sanitário, 90%. Esgotamento sanitário, nós ainda temos dificuldade nas áreas rurais, não resta dúvida. Mas existem metodologias que foram utilizadas com alguma eficácia em alguns países que deram certo, que nós estamos buscando implantar em nosso país, através do Ministério das Cidades, como aquele que é responsável pelo saneamento do nosso país. Então, eu sou daqueles que acreditam. Eu tenho assim, dificuldade de acreditar na drenagem, mas, inclusive, acredito que nós possamos conseguir universalizar o tratamento adequado do lixo. Eu vejo que, pela tecnologia que está sendo desenvolvida com relação a isso, futuramente, possivelmente daqui a 15 anos, o município não vai mais baixar a lei proibindo acesso para colocar lixo, porque lixo vai ser um ativo valoroso, porque as carências de matéria-prima vai fazer isso. Não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. E a economia circular cada vez se fortalece. Então, quero me despedir de vocês, dizendo que o Ministério da Cidade, o ministro Jader Filho, que era para estar aqui, mas teve que ir a São Paulo, um compromisso já devidamente agendado, e por isso ele não está aqui, me pediu que viesse aqui lhe representar, e fiquei feliz, porque tive a oportunidade de estar junto com vocês, nessa tarde de hoje, revendo pessoas que eu entendo que têm contribuído muito para o saneamento do nosso país, e também a oportunidade de conversar aqui com a BIDIB, no que diz respeito à questão do saneamento, e me colocar à disposição todas as vezes que quiserem, pode me convidar, é 0800, sem problema nenhum, até a água demorou a vir, mas a gente entende que
aqui reinou a informalidade, e essa informalidade é muito boa para todos nós, né? Muito obrigado, que Deus abençoe todos.